Em plena segunda-feira, a Câmara dos Deputados dá início aos trabalhos da comissão especial que vai analisar a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1 aqui no país. Beatriz Souza, Brasília, aqui com a gente. O presidente Hugo Motta quer, claro, a aprovação rápida dessa PEC, não é isso? Isso mesmo, Tiago. Boa noite mais uma vez. Pois é, além dessa comissão especial, nesta semana começaram então a contar as comissões plenárias, comissões deliberativas para apresentação de emendas no plenário da Câmara dos Deputados. E quem convocou essas sessões às segundas e sextas-feiras, que são dias bem atípicos, foi o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, que fez esse anúncio ainda na sexta-feira, no Dia do Trabalhador, no feriado do dia 1º de maio, anunciando então a convocação dessas sessões deliberativas às segundas e sextas-feiras, dias atípicos, dias de pouca movimentação aqui no Congresso Nacional, mas justamente como você falou, para poder dar celeridade, para que essa proposta avance aqui na Câmara dos Deputados, nessa comissão especial onde ela está atualmente, e possa então se cumprir o calendário, que é concluir essa votação até a última semana desse mês de maio. Contudo, Tiago, são 10 sessões dessa comissão especial, 10 sessões que os parlamentares podem então fazer a apresentação de emendas, que são ali sugestões de alterações nesse texto, nessa PEC que prevê o fim da escala 6x1 e também a redução da jornada de trabalho. Com o fim dessas 10 sessões, aí o deputado Léo Prates, que é o relator, já pode então apresentar o parecer e pedir que a matéria então seja levada até o plenário para votação, concluído então esse calendário de votação aqui na Câmara dos Deputados até o fim do mês de maio. Lembrando, Tiago, que essa manobra de Hugo Motta de colocar aí sessões em dias atípicos aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi considerada aí uma disputa de paternidade sobre a PEC que prevê o fim da escala 6x1. Isso porque o próprio presidente Lula já tinha também anunciado aí uma campanha publicitária pedindo o fim da escala 6x1, também já dizendo que o governo já tinha enviado aqui para a Câmara dos Deputados um projeto de lei prevendo também a redução da jornada de trabalho, trazendo ali também um pouco da titularidade do Palácio do Planalto. E, além disso, nessa comissão especial onde está a PEC do fim da escala 6x1, também são previstos seminários de debate. E um dos pontos é que o primeiro seminário de debate vai acontecer na Paraíba, cidade e estado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e com a presença dele também, inclusive. Então, há aqui no Congresso essa disputa, tanto a Câmara trazendo para o lado do Hugo Motta toda a titularidade, mas também o Palácio do Planalto buscando o seu destaque sobre o fim da escala 6x1. Então, nesta semana, além da comissão especial, Tiago, amanhã tem a apresentação do plano de trabalho, vai ser apresentado pelo deputado Léo Prates, que é o relator, e também a deliberação de requerimentos. E, claro, fica também a expectativa para todo o debate sobre o mérito da matéria, como a gente já vinha adiantando aqui no Jornal da Jovem Pan, sobre os pontos específicos, sobre compensação para os empresários. Tem também a questão se vai ter um período de adaptação para os empresários, qual vai ser, afinal, a carga horária. Todos esses pontos, então, vão ser debatidos nessa comissão especial e a gente espera trazendo aqui todos os detalhes para você, Tiago. Pois é, pelo menos 10 sessões na Câmara dos Deputados. Nessa discussão sobre o fim da PEC 6x1, a Beatriz volta daqui a pouquinho e a gente vai, daqui a pouquinho, girar as nossas comentaristas para falar sobre o fim da medida em relação à jornada de trabalho 6x1 e a discussão grande no Congresso Nacional. Agora o intervalo para as nossas praças. Para outras informações, não se esqueça de acessar o nosso site jovempan.com.br. Bom, na semana passada nós entrevistamos o deputado Reginaldo Lopes, que é o autor de uma dessas PECs em debate no Congresso Nacional, e ele deixou bem claro que o limite
O limite de sessões são pelo menos 40 sessões, o limite, mas pelo menos 10 sessões o Congresso deve fazer, a Câmara especificamente, nessa discussão. Depois da aprovação pela Câmara, porque a projeção, a previsão é de que o texto seja aprovado pelo menos até maio, fim de maio, começo de junho, e aí a discussão vai para o Senado e aí não se sabe o clima no Senado para essa PEC que acaba com a escala 6x1. De qualquer forma, como é uma matéria popular, tem muito do dedo do Palácio do Planalto nisso, interessa ao governo, mas também interessa os outros parlamentares, e aí não se sabe qual vai ser a reação do Senado depois das derrotas do governo na semana passada, com a indicação de Jorge Messias, que foi rejeitada, e também em relação ao PL da dosimetria. A gente vai tratar desses dois assuntos aqui no Jornal Jovem Pan. Deixa eu chamar a Dora Kramer para a gente falar sobre a PEC que está em discussão no Congresso Nacional. E eu começo perguntando o seguinte, Dora. Segunda e sexta-feira são dias atípicos para quem? Pois é, para a Câmara, né? E para o Congresso e para o Senado. Só porque para a gente é dia para lá de típico, né? Você vê, sempre a gente comenta aqui, Tiago. Quando o Congresso quer, o Congresso faz. E esse é o tipo do assunto em que o Hugo Mota quer dar celeridade a essa PEC. Você vê que ele não tomou conhecimento do projeto de autoria do governo. O governo já mandou o projeto não tem relator, o projeto não tem destino, nunca mais a gente ouviu falar disso. Então, quando a Beatriz fala da disputa de paternidade, é isso mesmo, porque a PEC, no final, vai ser promulgada pelo Congresso, ela não vai ao exame presidencial, o presidente não vai poder fazer solenidade, aquela solenidade de sanção. E você abordou um ponto importante, que é a questão do Senado. Como fica o Senado depois disso que aconteceu, dessa tsunami que passou por cima do governo na semana passada, na rejeição do Jorge Messias? Eu acho que o Senado encarará esse assunto da seguinte forma: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque você já pensou se o Davi Alcolumbre resolver fazer a mesma movimentação que ele fez contra a indicação do Messias em relação em oposição a esse projeto, a essa PEC? Bom, é claro que isso é entregar de bandeja para o governo, não o discurso Congresso inimigo do povo, mas o Senado, ou talvez Davi Alcolumbre inimigo do povo. E isso ele não vai fazer.